Glória a Jesus. Profeta Isaías, capítulo número 53. Versículo número 7. Isaías 53, versículo número 7, nos diz assim a palavra de Deus: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Gostaria de ler também o livro de Salmos, Salmo 118, Salmos, número 118, versículo de número 27. Glória a Jesus. Antes de nós lermos o versículo número 7, vamos ler antes dois versículos para um entendimento melhor ainda, né? Salmo 118, versículo 22, 23 e 27. Três versículos, tá? Salmo 118, verso 22 e assim: Apega-se aos edificadores rejeitados com a nossa cabeça de cima. Verso 23 assim: Pois o Senhor quem fez isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Versículo 27 assim: Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da testa com cordas, elevai-a até os ângulos do altar. Glória ao nome do Senhor. Esses versículos que acabamos de ver, glória a Jesus, falam acerca do Messias, chamado Cristo, que é também o Filho de Deus, glória ao nome do Senhor, que por sua vez, glória a Jesus, veio, aleluia, em forma humana, glória a Jesus, para pagar o preço do do seu resgate, padecer de forma vergonhosa na frente de homens ímpios e pecadores, glória ao Senhor, sendo blasfemado, humilhado, espancado, cuspido, glória ao Senhor, mas ele, aleluia, não desistiu do ministério, glória ao Senhor. Sofrimento foi grande, foi forte, glória ao Jesus, aleluia, mas ele não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 26, glória a Jesus, do livro de Mateus, a partir do versículo de número 59, diz assim a palavra de Deus: Para os príncipes dos sacerdotes e anciões e todo o conselho buscaram falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe morte. Versículo 65. Então, e não achavam, apesar de eles se apresentar muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. Eles disseram, esse disse: Eu posso derribar o templo de Deus e retificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes
depois de aqui, ou seja, estava havendo uma grande acusação. Duas testemunhas falsas estavam apontando para Jesus, diante do sumo sacerdote, que por sua vez era Caifás, e dizendo: isso aí falou no meio da multidão por aí, diz que ele derruba o templo de Deus, e em 3 dias ele torna a levantar esse templo. Glória ao Senhor. Um templo que era chamado Templo de Herodes. Esse templo, irmãos, levou 40 anos para ser construído. E agora vem a falsa testemunha que diz: Jesus disse que derruba esse templo em 3 dias e põe de pé de novo. Ele sozinho. Aleluia. Mas tudo isso para o acusar, para o matar, para o recuperar a glória do Senhor. O versículo de número 63 é assim: Jesus, porém, guardava em silêncio, insistindo no sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus respondeu e disse: Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Glória ao nome do Senhor. A partir, aleluia, desta palavra de Jesus, pronunciando e assumindo, aleluia, a sua deidade, glória ao Senhor, como Cristo, como Cordeiro e como também o Messias, o Filho de Deus, aleluia, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, glória ao Senhor, aleluia, e gritou para todo o público dizendo: ele está blasfemando, isso é blasfêmia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Agora ele é réu de morte, porque ele está blasfemando de Deus, dizendo que é filho de Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aí ele responde assim no versículo número 66: que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Glória ao nome do Senhor. Os homens estão condenando Jesus, e Jesus guarda, aleluia, em silêncio a sua voz, porque a Bíblia nos diz no versículo 7, no capítulo 53 de Isaías: quando o cordeiro mudo foi levado diante dos seus tosqueadores, e como ovelha muda não abriu a sua boca, glória ao nome do Senhor. Ele estava calado, guardando em silêncio, bendito ao nome do Senhor, aleluia. E no versículo de número 67, 68, aleluia, a Bíblia vai dizer que então cuspiram no rosto dele e deram um soco na cara de Jesus. Aleluia. No versículo de número 68, gritaram: diz agora, profetiza quem foi que te bateu. Glória ao nome do Senhor. Se tu mesmo é o Cristo, aleluia, zombando, escarnecendo do Cristo, aleluia, de verdade, o Cristo, Filho de Deus, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E no capítulo de número 27, a partir do número 33, aleluia, a palavra de Deus vai me dizer, aleluia, que agora levam ele, aleluia, para um lugar chamado Gólgota, glória ao nome do Senhor, para o crucificar, glória ao nome de Jesus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, no versículo número 33, chegando no lugar chamado Gólgota, que se diz: lugar da cadeira, dentro de beber vinho misturado com fel, mas ele tomando não quis beber, glória ao nome do Senhor. E havendo crucificado, repartiram os seus versículos, seus sorte, para que se cumprisse por aqui tudo pelos profetas, e repartiram entre si os meus versículos, e sobre a minha túnica os caros sorte, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Então, aleluia, nós sabemos que, aleluia, foi grande a vergonha, aleluia, carregada pelo Cristo, bendito ao nome do Senhor, Filho de Deus, aleluia. Depois que ninguém queria passar, aleluia, quem poderia ter tinha, glória ao Senhor, porque na glória, junto ao Pai, aleluia, tendo a mesma essência, aleluia, porque ele é o Filho de Deus, glória ao Senhor, tem a mesma essência de Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia, a mesma natureza divina, aleluia, poder sobrenatural, conhecimento sobrenatural, glória ao nome do Senhor, ciência sobrenatural, bendito ao nome do Senhor, aleluia, glória ao Senhor, poder para destruir o
conhece o nome do Senhor como ovelha muda, aleluia, não abriu a sua boca diante daqueles que os conspiravam, daqueles que zombavam dele, cuspiam nele, aleluia, batiam nele com os socos, glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia, e foi grande, aleluia, a tortura, louvado a Deus, aleluia, porque no capítulo de número 27, ainda, aleluia, louvado seja Deus, a partir do versículo de número 27, diz assim: e logo os soldados, o presidente conduziu a Jesus à audiência, reunindo junto de toda a corte. No versículo 28, diz assim: vestindo o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarnecido dizendo: salve o reino de Deus, glória ao Senhor. Pegaram as roupas de Jesus, tiraram fora, depois de haver açoitado ele, depois de haver batido nele com a zorragem, aleluia, glória ao Senhor, a zorragem esse que nas suas pontas, aleluia, tinha pedaços de ossos, aleluia, de mais quebrados, pedaços de ferro, aleluia, de forma que foi recalhado as suas costas, depois vestiram ele com a capa de escarlata, glória ao Senhor, e apertaram, aleluia, aquela roupa nele, colocaram a cabeça sobre sua cabeça uma coroa tecida de espinho, bendito é o nome do Senhor, e depois se colocaram diante dele e gritavam e zombariam, dizendo: salve o reino de Deus, glória ao nome do Senhor. No versículo de número 30 diz assim: e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Aleluia, não bastava somente a coroa de espinho perfurando na sua cabeça, ainda pegaram a cana que estava na sua mão, agora colocaram para substituir o cérebro do rei, aleluia, e pegava a cana e batia, aleluia, a cabeça de Jesus em cima dos espinhos, para que o espinho perfurasse a cabeça de Jesus. Aleluia, torturando o espinho, aleluia, zombando dele, aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. No versículo de número 31, aleluia, diz assim: depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram as suas vestes e levaram para ser crucificado. Glória ao nome do Senhor. Imagina agora, as costas dele estavam toda recalhada, estava envolta numa capa de escarlata, presa, já o sangue começando a falhar, a secar. Glória ao Senhor, agora vai soltar de novo e arranca-lhes a capa, puxa a capa de novo. As feridas novamente se abrem e ele começa a sangrar. Glória ao Senhor, e agora toma um meio para carregar a cruz, aleluia, para levar para um lugar para ser crucificado. Aleluia, muito sangue se perdeu. Em meio do caminho diz a palavra de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, que ele estava levando e de repente ele caiu em meio do caminho. Glória ao Senhor. Há de se saber que quando nós perdemos muito sangue, a nossa pressão arterial cai. E quando cai, aleluia, isso causa tontura. Glória ao nome do Senhor. Foi a hora que Jesus caiu no chão, com as cruzes nas costas, devido ao sangue que estava escorrendo abundantemente. Aleluia, seu corpo perdeu muito sangue, então causando tontura, de forma que ele não conseguia andar. Ele começou a cair. Aleluia, glória ao Senhor. E diz a palavra de Deus que estava ali passando um homem do campo, que estava voltando do seu trabalho. Aleluia, um certo homem chamado Simão. Aleluia, homem que morava na cidade de Cirene, por isso se chama Simão Sirineu. Mas a Bíblia não diz que ele não veio ali para ajudar Jesus, que estava ali, aleluia, caído no meio do caminho, com as cruzes nas costas. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que aqueles soldados que estavam ali conduzindo a Cristo para o lugar, aleluia, de ele ser crucificado, ou seja, ao lugar da cadeira, glória ao nome do Senhor, ao Gólgota, glória ao nome do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que constrangeram o Simão Sirineu a levar a cruz. Então, esse Simão Sirineu, irmão, não é Espírito Santo, coisa nenhuma. Esse coitado, irmão, ele foi oprimido, ele foi forçado a fazer uma coisa que ele não queria. Até porque, aleluia, a cruz, irmão, não era glória para ninguém, bendito é o nome do Senhor. A cruz era uma grande vergonha, bendito é o nome do Senhor. Que Jesus tomou as nossas dores, que Jesus tomou as nossas vergonhas, as nossas
nos fala lá no livro de Gálatas, glória ao nome do Senhor, se tem maldito por nós, bendito é o nome do Senhor. O preço que Jesus pagou é impagável, glória ao nome do Senhor. Ninguém poderia pagar esse preço, aleluia, mas ele pessoalmente veio, aleluia, ele se desfrega aquela glória, e quando o Senhor progredido assumiu, aleluia, corpo humano, e no corpo de humano, aleluia, ele subiu mais ainda, sendo servo, glória ao nome do Senhor, e servo de morte, e morte de cruz, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia, o que Cristo fez, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, glória ao nome de Jesus, é algo extraordinário, bendito é o nome do Senhor, supremo, aleluia, grandes humilhação, aleluia, grandes vergonha, aleluia, glória ao nome de Jesus, ele pagou o preço impagável por causa do preço de resgate, o homem pecou no jardim do Éden, que estava passado, aleluia, da presença de Deus, como Paulo escreveu no livro de aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, para reconciliar o homem com Deus, aleluia, Jesus teve que pagar o preço, glória ao nome do Senhor, e para isso, aleluia, ele tinha que ir para a cruz, bendito é o nome do Senhor, aleluia, para isso acontecer, ele tinha que ser crucificado, glória ao nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, e na cruz, irmão, para entendermos que realmente, aleluia, era uma cruz, nós podemos observar algumas coisas, alguns pontos na palavra de Deus, aleluia, e que podemos entender, aleluia, a clareza da palavra de Deus, em denotar que realmente, aleluia, aonde Cristo morreu, foi uma cruz, aleluia, glória ao Senhor, e não uma estaca de tortura, como muitos pregam por aí, glória ao Senhor. Primeiro, aleluia, nós sabemos que para haver um sacrifício aceito pela festa de Deus, aleluia, a vítima tinha que ser amarrada, aleluia, e levada até os ângulos do altar, glória ao Senhor. Para começar, o altar tinha que ter ângulos. O que é ângulo, irmão? Vou explicar de uma maneira bem simples. Você que fez, aleluia, o seu curso, aleluia, de ensino fundamental, você estudou a matéria chamada geometria, glória ao Senhor, e o desenho geométrico é fácil você entender. Por exemplo, um ângulo, ele é contado como um encontro, aleluia, entre duas, glória ao Senhor, entre duas retas, glória ao Senhor. Quando duas retas se encontram, forma-se um ângulo. Ou seja, é mais ou menos como isso aqui. Aqui as duas retas se encontrando, então aqui tem um ângulo. O altar de Deus, ele possuía 4 ângulos. Era 4 ângulos e 4 pontas. Aleluia. Mas como é que você sabe disso, irmão? Vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo de número 27. Glória ao nome do Senhor. Êxodo, capítulo de número 27. Êxodo, capítulo de número 27. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Êxodo, capítulo de número 27, versículo 1 e versículo 2, amém? Ordem de Deus para Moisés: como fazer o altar do holocausto? O altar foi apresentado à vítima para a expiação do pecado, amém? Êxodo 27, versículo 1 diz assim: farás também o altar de madeira de cetim, 5 cóvados será o comprimento e 5 cóvados a largura, será quadrado o altar, e 3 cóvados a altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo e cobrirá de cobre. Então, era 4 cantos, 4 ângulos, glória ao Senhor. O altar, ele era quadrado, a mesma medida que era a sua largura, era o seu comprimento, glória ao Senhor. Aleluia, aqui está, aleluia, a medida do altar. Então, amados irmãos, para que esse altar combinasse, fosse perfeito e aceito pelo sacrifício de Jesus, aleluia, teria que ser uma cruz no mínimo.
Porque uma cruz, ela possui 4 ângulos. Tem 4 ângulos, 4 pontas abertas, ou seja, 4 retas se encontrando, aleluia, no meio da cruz, formando 4 ângulos. E uma cruz possui 4 pontas, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Outra prova bíblica que nós entendemos que realmente Jesus morreu na cruz é capítulo de número 27 de Mateus, versículo de número 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 27, versículo de número 37, diz assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua inscrição: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas o que esse negócio não estou entendendo, não, eu vou explicar para você. Exemplo, se isso aqui, essa inscrição que está em cima da onde? Da cabeça de Jesus, está aqui, ó. Em cima da cabeça dele. Se Jesus não estivesse numa cruz, ele estaria dessa forma assim, ó. Isso aqui é o que prega mais forte, dizendo que Jesus morreu na estaca de tortura. Jesus morreu assim, na estaca de tortura, ó. Com as mãos desse jeito, para cima, um cravo só, um prego só, perfurando as 2 mãos dele. Aí essa inscrição que está falando na Bíblia não está em cima da cabeça dele, está em cima da mão. Está para cima da cabeça dele. Está em cima da mão dele. Então está errado, não é verdade. Essa estaca é uma mentira. É doutrina de capeta, de demônios que estão espalhando na terra. Aleluia. Isso é maldição do diabo. Aleluia. E o diabo tem que se calar mesmo, tem que fechar a boca. Aleluia. Porque o diabo só conta mentira, nunca fala a verdade. Aleluia. Como Jesus disse, ele fala mentira porque a mentira lhe é próprio. Ele é mentiroso e pai da mentira, como está escrito lá em João 8, versículo de número 44 a seguir. É isso que a Bíblia fala, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, os mentirosos, filho dele, anda pela terra aí, pregando um monte de mentira, dizendo inverdades acerca de Cristo. Cristo morreu na cruz. Aleluia. E a Bíblia prova isso, bendito é o nome do Senhor. Outro versículo que nós podemos observar que Jesus morreu verdadeiramente na cruz é o livro de João, o Evangelho de João. Aleluia. Capítulo de número 20. João, capítulo de número 20, glória a Jesus, já estamos acabando, aleluia, glória a Deus. João, capítulo número 20, glória a Jesus. Vamos ler a partir do versículo de número 24. João, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 24, glória ao nome do Senhor. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo de número 25, é o versículo chave. E dissemos, pois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Glória ao nome do Senhor. Deu para entender o texto? Aleluia. Aqui, aleluia, como é que está dizendo? Se eu não ver o sinal dos cravos, plural, quando a palavra diz cravos, não está dizendo cravo. É diferente. Se eu falar cravo, eu estou falando uma coisa só. Agora, quando eu falo cravos, é acima de 2. Aleluia. Acima de 2 pregos, ou cravos, né, que eu não sei como diz na palavra. Então, foi 2 pregos, são 2 cravos que perfuraram as mãos de Jesus. E naquele da escada de tortura, que é assim, irmão, é um cravo só que perfura 2 mãos de Jesus. Então, é mentira do diabo. O capeta está mentindo, as pessoas estão bem falando: não, isso é verdade, não está escrito nada, isso aí, não está escrito nada, irmão. É mentira. É coisa do capeta isso aí. Aleluia. É 2 cravos que perfuraram as mãos de Jesus. Então Jesus morreu com as mãos abertas assim, ó. Um cravo numa mão direita, ou essa mão, e outro cravo na mão esquerda. 2 cravos. Por isso que Tomé disse: eu não tenho o sinal dos cravos nas tuas mãos, e não meteu o dedo no sinal dos cravos. Ele falou: não, eu não acredito nessa história. Eu disse: viu, mas eu tenho que falar. Aleluia. Mas depois da glória de Deus, aleluia, Jesus aparece lá no versículo de número 27 e diz para Tomé: põe a mão aqui, Tomé. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Põe a mão dele aqui do meu lado, aleluia, glória ao nome do Senhor. Põe a tua mão e mete do meu lado, e não seja
amou tanto, aleluia, como diz lá no livro de João, capítulo 3, aleluia, que ele deu o seu filho unigênito, ou seja, o filho único, aleluia, o filho de verdade, aleluia, o filho, aleluia, na essência, bendito é o nome do Senhor, aleluia, o filho com igualdade, aleluia, igualdade de deidade, bendito é o nome do Senhor, aleluia, o filho que tinha a mesma autoridade, mesmo poder de Deus, aleluia, mesma autoridade de Deus, aleluia, mesmo, aleluia, a estrutura de Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, eterno, aleluia, que não foi criado, aleluia, glória ao Senhor, porque Jesus, aleluia, não foi criado, aleluia, glória ao Senhor, mas ele foi gerado por Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, como o próprio Jesus afirma em vários textos, ele diz, eu vim e saí de Deus, aleluia, e se ele saiu de Deus, aleluia, é porque ele foi gerado, glória ao nome do Senhor, aleluia, que vocês possam ficar, aleluia, com essa palavra, confiando e esperando no Senhor, aleluia, e lembrando que aquilo que Jesus fez, aleluia, nenhum homem poderia fazer, aleluia, glória a Jesus, mas Jesus se fez homem para pagar o preço do Deus do seu resgate, aleluia, sofrendo humilhação, aleluia, para reconciliar o homem com Deus. Hoje podemos dizer, somos reconciliados com Deus por intermédio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus